Bolsonaro anuncia que Ministério do Trabalho será extinto do mapa, veja na matéria a seguir. Raquel Porto Alegre, ela está no Superior Tribunal de Justiça, parece que o Bolsonaro acabou de dar uma declaração. Já a gente retoma, Rafa. Diga, Raquel. Então, Maria, o presidente eleito Jair Bolsonaro acabou de deixar o Superior Tribunal de Justiça, terminou o almoço com o presidente aqui do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Ele disse que foi um almoço sensacional, muito bom, que foi bem tranquilo e que a conversa fluiu amigavelmente. Ele falou sobre alguns assuntos, entre eles sobre a possibilidade de Ivan Monteiro ser mantido na presidência da Petrobras. Quando questionado sobre isso, o presidente eleito disse o seguinte, que precisa ainda conversar sobre esse assunto com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, mas que essa é uma possibilidade. Jair Bolsonaro disse também o seguinte, que a pasta do Ministério do Trabalho vai ser incorporada a outro ministério. Ele não chegou a dizer que ministério seria esse, mas ele disse que sim, que seriam ministérios que estariam juntos aí, Ministério do Trabalho, a um outro ministério que ele não chegou a especificar. Ele disse que Paulo Guedes está rascunhando, já está rascunhando toda a equipe econômica, que muito em breve ele vai trazer novos nomes serão divulgados. Ele disse também, voltou mais uma vez a falar sobre a questão do Ministério do Meio Ambiente, que o setor produtivo da área de agricultura decidiu, então, que era melhor que esses ministérios fossem separados. Então, realmente ele disse que agricultura e meio ambiente deverão estar separados. Sobre o senador Magno Malta, ele disse que o senador tem condições, sim, de ser ministro, mas não especificou que pasta poderia ser a do senador Magno Malta. Ele disse também que tem que ver a questão da reforma da Previdência, que a reforma da Previdência, ele ainda vai se reunir com parlamentares da Câmara e do Senado, uma reunião que deve acontecer amanhã de manhã. Ele disse que muito provavelmente na residência que ele está ocupando aqui em Brasília, que é a casa do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, é o apartamento funcional que fica na 202 Norte, aqui em Brasília. Sobre a questão do Egito, que acabou cancelando ali, né, adiando a viagem brasileira, da comitiva brasileira para aquele país. Ele disse que uma questão não tem nada a ver com a outra, que a questão de ter essa viagem ter sido adiada não tem nada a ver com a possibilidade da mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, como ele falou. E ele disse que para o Ministério das Relações Exteriores vem buscando alguém que tenha aí, que seja um diplomata e que não tenha nenhum viés ideológico. E ele disse que sim, que nesse momento ele até gostaria de viajar para outros países, mas que a saúde dele não está permitindo neste momento. Uma outra questão que foi perguntada para ele é se Ilan Goldfein também permanece no Banco Central. Ele disse que não conversou até hoje com Ilan Goldfein, mas que precisa também conversar com Paulo Guedes para ver o que Paulo Guedes entende sobre esse assunto para poder fechar, então, essa equipe econômica. Ele disse que logo nos primeiros dias do governo dele, no ano que vem, ele vai abrir todos os dados do BNDES para a imprensa. Maria, foram essas as declarações agora dadas aqui na saidinha desse almoço aqui no Superior Tribunal de Justiça. Ele disse que estava saindo daqui, seguindo para o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está funcionando o gabinete de transição, e à tarde ele tem uma reunião com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Planalto. Maria, e a gente segue acompanhando. Sem dúvida, cada passo dessa agenda, afinal, é a primeira viagem a Brasília de Bolsonaro depois de ter sido eleito presidente da República. Miriam, várias coisinhas que Raquel Porto Alegre nos conta. Comecemos com a possibilidade de Ivan Monteiro permanecer presidente da Petrobras. O que você achou dessa declaração? O Ivan Monteiro é excelente administrador. Ele passou pelo Banco do Brasil, fez um excelente trabalho no Banco do Brasil. Na Petrobras, ele fez um excelente trabalho, não tem nenhuma dúvida sobre ele. Ele trabalhou na sequência de Pedro Parente com a mesma linha, que é criar controles e transparências para que não ocorra mais o que aconteceu na Petrobras. Então, quer dizer, não adianta, teve uma hora que teve um momento aí na campanha até que se falou que colocaria um general, não é o caso de voltar ao período do Geisel. O Geisel foi antes de presidente, ele foi presidente da Petrobras, né? Quer dizer, voltar realmente muito antigamente, agora que você precisa de novas formas eficientes de gestão, e o Ivan Monteiro tem colocado isso em prática e tem trazido resultado. Quando ele chegou lá, a Petrobras não tinha nem balanço. Agora a Petrobras dá esse lucro que deu divulgado ontem, né? Enfim, é um excelente administrador. Agora, nessa ida dele à Justiça, hoje ele foi no Supremo, agora no STJ. No Supremo, eu só queria falar uma coisa. No Supremo é o seguinte, o presidente do Supremo é presidente também do CNJ. E a
a agenda do Bolsonaro é oposta à agenda do CNJ, é simplesmente oposta. Assim, em que sentido? Porque eles têm trabalhado há 11 anos no CNJ para humanizar mais as prisões, para todos os itens que eles têm CNJ é Conselho Nacional de Justiça. E ele também é presidente do CNJ. Então, é engraçado que eu estava vendo a pauta e o que eles têm se dedicado, né, de defesa dos presos, especificamente, quando o Bolsonaro tem uma outra discussão, até falou, basta empilhar e tal, durante a campanha. Espero que tenha ficado tudo isso, essas frases fortes de efeito, para o passado. Para o passado. Porque a gente realmente, eu não tinha nem me atentado para esse fato que você lembra aqui. A gente acompanhou uma entrevista coletiva, os dois lado a lado, com um discurso muito sintonizado. Não se falou, evidentemente, na questão... Basta ver a pauta de cada um, a agenda de campanha e... O presidente do STF é sempre presidente do CNJ ou aconteceu? É, sempre assim. Por isso que troca a cada 2 anos. Era a Carmen Lúcia até setembro, agora é o Dias Toffoli. Aproveitando aqui para explorar mais a Miriam aqui, chamou a minha atenção no finalzinho da participação da Raquel Portalegre ali, a fala do presidente eleito Bolsonaro sobre o BNDES, de que ele vai disponibilizar todos os dados sobre o BNDES. Você diria, Miriam, que hoje há uma caixa preta no BNDES que precisa ser aberta, ou através da lei de acesso à informação, através da análise de fato das contas, é possível saber para onde foram os financiamentos do BNDES? Quer dizer, há essa necessidade... Olha, a caixa preta já foi muito mais fechada, né? Na época do Luciano Coutinho, eles chegaram a entrar a negar... inclusive para órgãos de controle, né? Para TCU, né? Negava e com o argumento de que tinha sigilo bancário. Ora, bolas, o dinheiro ele é 100% banco público. O dinheiro, inclusive esse dinheiro que foi no período do governo do PT foi transferido para 500 bilhões, é dinheiro de endividamento público, ou seja, o governo se endividou em nosso nome para entregar para o BNDES fazer as operações. A gente quer conhecer as operações, não podia conhecer as operações. Os jornalistas também não conseguiam ter acesso. A partir de um determinado momento, começou a se abrir mais as informações. Então, trabalhar no esforço de aumentar a transparência do BNDES, acho fundamental, porque através do BNDES sempre se beneficiou muito as empresas. Eu me lembro de uma expressão que o Paulo Guedes usava nos anos 80. Não era agora, não. Não era agora, não. É quando eu conheci o Paulo Guedes lá nos anos 80. E ele usava uma expressão que era muito feliz na época, porque tinha muito empréstimo para empresas de São Paulo. Então, ele chamava de Recreio dos Bandeirantes. Então. Ele chamava o BNDES de Recreio dos Bandeirantes. Só São Paulo está se aproveitando. Agora não. Agora, como se viu, os últimos grandes beneficiados foram, por exemplo, o Joesley. Exatamente. Recebeu uma quantidade gigante. Eu me lembro de uma coluna que eu fiz em 2008, falando, está indo dinheiro demais para o JBS. E eu não sabia de nada do que estava ali por trás daquilo ali. Né? Porque a gente precisa de transparência. Se existe um banco público que elege a quem beneficiar... Há de se entender, né? Os critérios, e agora a gente passou a entender muita coisa ilícita que estava ocorrendo, e daí é dinheiro público, é dinheirama pública, né, sendo usado em nosso nome.